Bendito o nome do Senhor para sempre. Amado Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, grande ao Senhor, fortalece este povo que está nesta praça, para que nós possamos juntos meditar na Tua palavra. Manda fogo do céu, fogo do Espírito Santo de Deus, Pai, que nós possamos estar transmitindo uma palavra gloriosa para o coração deste povo, deste lugar. Bendito seja o santo nome do Senhor. O Pai enviou o Filho. Deus, olhando para a terra, não viu um homem justo sequer, que poderia morrer em resgate da humanidade que estava debaixo do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, que nos livrou das trevas e colocou-nos na sua maravilhosa luz. E Deus, olhando para a terra, não viu o justo sequer. Enviou o seu Filho. O Pai enviou o Filho. O texto principal desta leitura, desse envio que Deus fez, foi nisto. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito, único Filho, ao mundo, para que por ele vivemos. Deus enviou o seu Filho, único Filho que ele tinha no céu, e enviou o mundo, se fez carne e habitou entre nós, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver, para que um dia possa cumprir aquela palavra que o Senhor Jesus disse, bem claro: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então disse a palavra de Deus, dizendo bem claro, primeiro, em João 3,16, disse: o amor de Deus revelado no envio do Filho. Ninguém poderia ver Deus, ninguém pode ver Deus, porque o homem material não pode ver Deus. Os seus olhos não aguentam o brilho que Deus é. Você não consegue ver Deus. E através, como poderemos ver Deus? Jesus disse: ver Deus, ao menos por causa das minhas obras. Então Deus enviou o seu Filho para que nele habitasse entre nós, e nós, olhando para Cristo, para Jesus, vimos Deus. E ele, através do seu Filho, pagou o preço de sangue, derramando numa cruz, a qual era para nós morrer, condenado, pendurado no madeiro. Mas ele foi pendurado no madeiro, derramando a última gota de sangue, para resgate da nossa alma. Porque a vida continua, a vida nossa termina aqui materialmente, que é a casa do Espírito Santo. E o Espírito volta a Deus o que o deu. No capítulo 6, verso 38 de João, do Evangelho de João, disse assim: o Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. No capítulo 4, versículo 10 de 1 João, nas cartas, disse bem claro: Deus nos amou primeiro e enviou o seu Filho. Antes que nós procuramos amar a Deus, obedecer a sua palavra, ele nos amou primeiro. Mesmo ainda nós somos pecadores, transgressores, não querendo obedecer ao Pai, ele amou a si mesmo e enviou o seu Filho, único
único Filho amado. No capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus disse que o Cristo, como único caminho ao Pai, não existe outro mediador entre o homem e Deus que possa conduzir o homem à salvação. Somente Ele, Cristo, como único caminho para o Pai. Outro, Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6, disse bem claro: o plano eterno e adoração como filho em Cristo. Agora nós estamos adotados, que se chama Abba Pai. Nós agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Por que co-herdeiro? Porque essa herdade pertence a Cristo. A herança é de Cristo. Ele é o primogênito, Filho de Deus, a qual voltou para a sua glória, da onde veio, com o corpo glorioso, novamente, e prometeu de buscar um povo escolhido, especial, zeloso de boas obras, aqueles que foram adotados. Nós somos adotivos de Deus por causa do pecado, o preço que Cristo pagou. Então passamos filhos adotivos, adotados e co-herdeiros de Cristo, porque a herança é dele. Ele é o verdadeiro Filho. No capítulo 16, verso 13 e 14, explica bem claro: o Espírito glorifica a Cristo. O Espírito glorifica a Cristo e guia em toda a verdade. Por causa disso que a Bíblia diz bem claro: examinai as Escrituras e procurar ter nela a vida eterna, porque são elas que de Cristo. Éfeso, capítulo 2, no verso 1, disse bem claro: e vós verificou, estando vós mortos em ofensa de pecado. Quando o homem foi ofendido pelo pecado que pecou, ele morreu naquele momento espiritualmente. E logo após, Deus declarou a morte física, para terminar a morte física, porque estava morto no pecado, em que, no outro tempo, andávamos segundo os cursos deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Crendo que o maior pecado que existe é a desobediência. Porque antes, disse a Bíblia que aquele que creu em Cristo, agora crendo em Cristo, alcança o direito de ser, através de Cristo, contemplar Deus pelas suas obras. Então disse para nós que já aceitamos a Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida, em que, no outro tempo, quando nós praticávamos a prostituição, o adultério, o roubo, aquele que ainda está praticando essas coisas, desviando o seu corpo para a prática do pecado,
A Bíblia diz que está morto, morto espiritual. Mas disse, desde quando aceitamos Cristo como Salvador, disse a Bíblia, em que, noutro tempo, andava no segundo curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade dos ares, o Espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nós desgarrados no nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, e erramos por natureza, filho da ira, como os outros também. Antes nós éramos, por natureza, filho da ira, como os outros também. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que Ele tem nos amado, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não porque merecemos, mas pela graça de Cristo, cremos nele. Procuramos a não praticar as coisas que estão condenando o homem à morte, não à morte física, porque essa é certa, a morte espiritual, a qual a morte que não morre, que vai viver no inferno. Então a palavra de Deus tinha o direito do homem descer ao inferno e viver eternamente com os falsos profetas, com o diabo e os falsos profetas, e todos aqueles que praticaram as iniquidades estão preparados desde a fundação do mundo, assim como Deus preparou o céu, o lugar de descanso, a cidade onde Ele mesmo governa. Ali não haverá luz, não haverá sol, porque o brilho de Deus brilhará, iluminará a cidade santa. E disse ainda, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e vivemos juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nós ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Isto é um privilégio muito grande. O homem poder arrepender dos seus maus feitos e agora testificar desta palavra. E nós ressuscitou juntamente com Ele. E nós fez assentar nos lugares celestial em Cristo Jesus. Você também pode ter o mesmo direito. Esse direito também é seu. Esse direito não foi só para mim e não somente para um. Foi para todos. Esse direito foi dado para todos.
mas só tem uma diferença: aquele que faz a vontade daquele que foi enviado, a qual Deus enviou seu Filho para ensiná-lo, para dizer que só existe Ele como caminho. O único que pode comunicar diretamente com Deus é Cristo. Hoje nós clamamos por Deus, a qual Jesus nos ensinou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome. Em primeiro lugar, precisamos santificar, reconhecer que Ele é santo e verdadeiro, e Ele nos separa para que nós possamos, juntamente com Ele, participar da herança de Cristo Jesus no céu, a qual vem conquistar a sua alma, tirar do lamaçal do pecado e um dia encontrar com Ele. Se você crê, isto vai acontecer. Se você não crê, isso vai acontecer. Porque o homem só vê até descer ao cemitério, até o momento de colocar ele, o seu antequerido, na cova. Mas dali para frente você não sabe. Porque o espírito daquela pessoa que morreu está descendo à sepultura, voltou para Deus. E disse a palavra de Deus que aqueles que morreram com Cristo foram para o paraíso de Deus, aguardando a antessala para que possa entrar no céu verdadeiro, a qual está preparado para aqueles que obedecem. Mas também aqueles que morreram sem Cristo desceram ao Hades, a antessala do inferno, para que naquele dia seja julgado e lançado no fogo do inferno, que é a segunda morte. Crê ou não crê? Muitas vezes podemos dizer, se encontrá-lo, mas eu não pedi para vir para cá. Ele disse: para o céu existe vontade e esforço. Esforçai por entrar pelas portas estreitas, porque lá dos pastores é o caminho que conduz ao céu. Estreito é o caminho, apertado é a porta que conduz o céu, mas largo e espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição, e muitos é que anda por ele. E que Deus possa te abençoar maravilhosamente nesta hora.